Ok, estamos de volta com o nosso Região Gente ao vivo pela Rede Record de televisão. E agora são 12 horas e 35 minutos. E quem está aqui do meu lado, o doutor Ubiali, neurologista e neurocirurgião. Doutor, obrigada pela sua participação mais uma vez em nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Obrigada, viu, doutor? E o assunto de hoje, doutor, meningite, né? Meningite. Um assunto que já causou 3 mortes fatais em Franca. E vale lembrar também que a Mel, da novela O Cone, também teve meningite. Doutor, o que causa meningite? Olha, a meningite basicamente pode ser uma infecção bacteriana ou uma infecção virótica. Tanto uma contra a outra. Tanto uma com a outra provoca uma chamada meningite. A meningite, na verdade, ela é grave em alguns casos. Na maioria dos casos ela não é grave. A maioria dos casos são meningites até benignas, são chamadas meningite virótica. A pessoa tem cachumba e de repente tem dor de cabeça, começa a ter vômitos, rigidez de nuca. Você faz um exame, uma punção lombar e é um caso de meningite. Agora, quando a meningite é pneumocócica ou meningocócica, aí sim elas são muito graves. Porque na meningite pneumocócica, você tem, num primeiro momento, uma... Que é causada por bactéria. É, uma bactéria, que é o pneumococo, né? Quando você trata a pessoa, o que é tóxico na meningite pneumocócica é a cápsula do pneumococo. Então, quando o antibiótico, e ele responde muito bem ao tratamento com penicilina, ele mata a bactéria, explode a cápsulazinha dele e é aquilo que é tóxico. Então, a pessoa piora os primeiros momentos do tratamento e é quando geralmente acontece o óbito ou sequelas graves. Então, né? Pode levar à morte, né, doutor? Pode levar à morte, não, sim, pode levar à morte e pior ainda, pode deixar sequelas como convulsão, retardo mental, déficit motores, isso é muito grave. Então, os sintomas seriam quais, então? Rigidez na nuca? O sintoma principal é a dor de cabeça. A pessoa tem dor de cabeça, naquele momento da infecção, a pessoa começa a ter uma dor de cabeça intensa, começa a ter vômitos, que a gente chama de vômitos em jatos. A pessoa não tem náusea, a pessoa vomita como se... às vezes até ela vomita e depois imediatamente vai comer, mostrando que não é um problema de indisposição gástrica nem nada. E o outro sintoma é que a pessoa fica com sensibilidade à luz, a gente chama de fotofobia. A luz incomoda, ela quer ficar no escuro, quer ficar quietinha. Por isso que às vezes a pessoa está com enxaqueca e confunde com meningite, porque também na enxaqueca tem fotofobia. Geralmente é acompanhado de febre alta ou não, mas sempre febre, quase sempre teve ou não uma infecção antes, as viróticas quase sempre teve uma gripe antes, ou está tendo uma gripe quando acontece o quadro clínico, e a pessoa começa a ter outros sinais, que são chamados sinais meníngeos, que é a rigidez de nuca, um sinal chamado LASEG, que é quando você levanta a perna, a pessoa tem dor, ou então um chamado Budzinski, que é que você dobra a perna, uma perna, a outra fica esticada. Você levanta aquela perna dobrada e a pessoa flete a outra perna. Ou então um chamado Kernig, que você, ao fletir a cabeça, ele dobra as duas pernas. Então você tem um diagnóstico assim de certeza da meningite. Existem casos de meningites que não são bacterianas, mas são mais raros. São as meningites por fungos, por exemplo, ou então, mesmo na vigência de uma leucemia, de um tumor, a pessoa tem uma infecção meníngea, né? O que você está falando, eu não estou vendo a novela, não acompanho a novela, mas provavelmente, acho que essa personagem usa droga, né? Usa, mas ela teve na vida real mesmo. Ah, na vida real? Na vida real. E ela foi afastada para fazer e foi... Mas foi virótica. Foi virótica. Então, essa é benigna. Essa não deixa sequela nenhuma. Ok, doutor, agora nós temos uma participação ao vivo e você também pode ligar. 3703-0400. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Rodrigo. Rodrigo de qual cidade? Franca. Ok, obrigada pela sua participação. Pode fazer sua pergunta, doutor Ubiali. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento ao doutor Ubiali, que está fazendo o tratamento da minha mãe, a Eni, ele sabe quem que é. E eu não teria condição de estar fazendo esse tratamento. E eu quero que Deus retribua isso que ele está fazendo pela minha mãe. E a minha pergunta é a seguinte, eu estava no hospital e aí chegou uma criança que estava com meningite. E eu estava com meu filho no colo. E tinha muitas crianças e logo assim que a criança entrou para o consultório, foi tirada as crianças para poder lavar. E eu queria saber se nesse momento que estava lá, no ar, meu filho pode pegar meningite ou não. Ok. Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta e pelas suas palavras. Mas, na verdade, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação quando atendo a sua mãe. Mas em relação à transmissão da meningite. A meningite, principalmente a meningocócica, que é a que transmite, né, assim, via perdigoto, que é aquela... Quando você fala, você acaba
emudecendo o ar, jogando saliva no ar, e essa saliva pode estar contaminada. O interessante da meningite é que quase sempre o portador da meningite, ele não transmite a meningite. Quem transmite é chamado portador são. É a pessoa que convive com ele, que tem o germe, a Neisseria meningitis, na garganta e não sabe que tem, ele só tem uma dor de garganta, quando tem uma dor de garganta, e ele fica passando a meningite para todo mundo. Então aquele cerco que a vigilância sanitária faz, que é dar remédio para todo mundo que teve contato, na verdade não está prevenindo a meningite, de pegar a meningite, mas está buscando o portador são, que é a pessoa que está passando a meningite para os outros e nem sabe que tem a doença. Então, naquele caso seu específico, é só um cuidado que o hospital tem para manter uma higienização, uma limpeza, mas não passa. Tanto é que hoje a gente, o isolamento... Mesmo sendo virótica, doutor? Não, em virótica a gente nem... Quando você faz a punção, você não tem como determinar, em princípio, qual é das duas. Tá. Então você toma todas as medidas de segurança. Só depois que você faz a análise do líquor que você tem essa definição. Mas então, se você tem um caso de meningite por Neisseria meningocócica, que é a que transmite, você tem que isolar, porque você não sabe também que eventualmente a pessoa tem também meningite, mas tem o germe na garganta, e aí ele passaria para os outros, né, na boca, é assim que é transmitido pelo ar. Corre o risco de uma epidemia, doutor? Corre, é por isso que é feito o cerco, porque imagina você tem um portador são, ele não sabe que tem a doença, e uma determinada pessoa pegou a meningite. Aí você trata todo mundo, porque ele pode ter pego na escola, pode ter pego em qualquer lugar. Então você faz um cerco, dá para todo mundo, que é aquele comprimidinho que é dado gratuitamente pelo posto de saúde, que você toma, que muda inclusive a cor da urina e tal. Então é nesse sentido que é usado aquilo. Há uma confusão, as pessoas imaginam que está tomando para que elas não tenham meningite. Aquele remédio não tira o risco da pessoa ter. Tira sim o risco porque ao tratar todo mundo, acaba pegando o portador são. Doutor, outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Antônio. Antônio, de qual cidade? De Franca mesmo. Ok, obrigada pela sua participação. Faça a sua pergunta. Outro dia eu até liguei, mas não deu muito tempo. A respeito da enxaqueca, né? Pode fazê-la. É uma dor de cabeça brava, muito forte mesmo. E dói de um lado uns 2 dias, depois passa para o outro uns 2 dias. Não sei se é enxaqueca, por isso que eu estou perguntando. E nenhum analgésico porta. E vomita muito. Aí na hora que vomita, dá aquela suadeira, uma peniqueira na mão. Eu queria ver se sabe do senhor se é enxaqueca mesmo, porque eu fui ao neurologista e até eu pedi ela a tomografia, né? Aí ele falou pra mim, não vou falar quem, porque não pode, ele nem pode falar. Ele falou assim pra mim, se você tem essa dor de cabeça já faz uns 20 anos, você não vai morrer com ela, não precisa não. Eu disse pra mim, essa foi a resposta que ele me deu. Ok, Antônio. Ô Antônio, na verdade, a dor de cabeça do Antônio parece ser uma cefaleia de origem vascular, que pode ser e deve ser enxaqueca, mesmo porque ela pega metade da cabeça. Agora, quanto aos vômitos, à náusea, a primeira coisa que acontece na enxaqueca é que realmente é uma paralisia do trânsito gastrointestinal. É por isso que muitos medicamentos tomados pela boca não funcionam, Antônio. Você toma o remédio, mas como ele tem absorção intestinal, ele não chega para ser absorvido. Então é muito comum dizer para a pessoa assim, olha, eu tomei um monte de remédio e não funcionou. Na verdade, o remédio nem chegou aonde deveria chegar para poder ser absorvido. Então hoje a gente tem usado outros recursos. Existem medicamentos chamados triptofanos, que são medicamentos por via nasal. A pessoa instila no nariz e aí a mucosa nasal absorve o medicamento e rapidamente melhora. Existem também medicamentos injetáveis, existem medicamentos sublinguais que você põe na boca, derrete e absorve. Agora, você tem uma dor de cabeça crônica. Essa dor de cabeça crônica, ela tem que ser tratada. Você não pode ficar tendo dor de cabeça metade de um... Porque isso aí inviabiliza a sua vida. Com certeza. Você fica com dor, você quer ficar num quarto escuro, você quer ficar quieto, o barulho lhe incomoda, ninguém, né? Você fica irritado, fica nervoso. Aí o próprio nervoso leva você a ter um outro tipo de dor de cabeça, que é essa cefaleia tensional. Então são coisas assim, vão piorando. E você tem que fazer uma prevenção. Hoje existe alguns medicamentos que você pode usar para prevenir a dor de cabeça. Então que você usa ao longo do tempo para que você não tenha dor. Não sei se você já usou, mas alguns são muito simples, como o propanolol, o nome comercial pode ser propanolol mesmo, ou Inderal, de 10 miligramas, e a pessoa toma um só à noite, que é um medicamento usado até para pressão, mas como ele bloqueia os canais de cálcio, ele bloqueia a dor em si. Outros medicamentos
são associações de medicamentos, como flunarizina, com amitriptilina, com ácido acetil salicílico em baixas doses, que fazem com que você não tenha a dor. Mas você tem que retomar o seu médico, pedir a ele que faça um tratamento preventivo da dor e um curativo. E agora o curativo, quer dizer, quando eu tenho a dor, o que eu faço? Você tem, hoje a gente usa os triptanos, e eles não são medicamentos analgésicos, mas eles tiram a dor. O analgésico comum na enxaqueca não costuma tirar a dor mesmo. Eventualmente a pessoa diz assim, mas eu melhoro com Novalgina. Tá, existe mesmo pessoas que melhoram com dipirona, com Novalgina, e outros que melhoram com outros medicamentos, mas não é a regra. As regras para melhorar a dor de cabeça eram os derivados de ergot, que era o Ormigrin, Niglisten, mas que hoje a gente não usa mais, porque os derivados de ergot levam um outro tipo de dor de cabeça, se você começar a usar muito o derivado de ergot, que é chamado de cefaleia ergótica. Então, o próprio medicamento leva a uma dor de cabeça muito parecido com a enxaqueca. Então, nós temos outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está na linha? Olá, quem fala? Boa tarde, Aziz. Oi, Aziz, de qual cidade? De Franca. Ok, obrigada pela sua participação. Pode fazer sua pergunta. Muito obrigado. Doutor Ubaili, eu tenho nervos ópticos debilitados pelo diabetes. Tem agora essa medicina moderna de implantar células para o nervo regenerar ou não? Olha, obrigada. Aziz, a sua pergunta é muito interessante. O diabetes tem passado por grandes modificações. Eu acredito que o diabetes será, em curto espaço de tempo, resolvido o problema do diabetes. Porque quando você toma insulina, a insulina que você toma, ela tem uma liberação contínua o tempo todo, e não quando você precisa. Então é muito comum ter hipoglicemia e tal. Agora, todas as lesões causadas pela diabetes, elas ocorrem no sistema vasovasório. Você tem uma lesão do nervo óptico, isso aí é um problema sério. Por quê? Porque o nervo óptico ele é muito sensível e ele não se regenera. Mas o que está sendo desenvolvido com muito êxito é um sistema uma comunicação entre o próprio cérebro e uma câmera que seria implantado do lado do óculos aqui. Tem já experimental, inclusive, isso. Então, inclusive para pessoas que nunca enxergaram. E as pessoas já começam a enxergar, ainda está em branco e preto e tal. Mas eu acredito que isso é uma evolução tecnológica de uma área bastante que tem funcionado muito bem, que é a da informática. Então eu acredito que em curto espaço de tempo está previsto para o ano 2008 que isso seja de comercial, que exista e que até desapareça essa cegueira que não seja central. E essa por nervo óptico, problema de visão, vai ser resolvida. Ok, doutor, para a gente finalizar então, quando aparecer os primeiros sintomas de meningite, o que o pessoal de casa deve fazer? Bom, se você tem uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é muito intensa, se você está com fotofobia, a luz incomoda, se você está tendo vômitos, você tem que procurar um médico imediatamente, porque a meningite é assim. Mesmo essas meningites mais graves, como a pneumocócica e a meningocócica, se tratada precocemente, sara 100%. Responde muito bem à medicação. Não deixa sequelas, não deixa sequela, não deixa nada. Agora, se você demora 12, 14, e é questão de horas, né? Meningite é uma das patologias em que a ação médica, o resultado da ação médica depende do momento que você atua. E se você começou a ter sintomas, vá ao médico. É facílimo para o médico fazer o diagnóstico de ser um caso de meningite ou não. A exceção, a regra é que fica difícil. Eventualmente a pessoa já tomou um antibiótico, fica um pouco mais complicado, ou é criança muito pequena, recém-nascida, é muito mais complicado de você fazer o diagnóstico de uma meningite, porque os sinais não são tão evidentes. Mas uma pessoa ali acima de 2, 3 anos, até a velhice, é facílimo você fazer o diagnóstico. Tá ok, doutor. Obrigada pela sua participação. Nada, foi um prazer. Uma boa semana. Muito obrigado, bom, viu? Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Ok. E sinônimo de informação, gente, é Jornal Comércio da Franca. Se você...
Ok, estamos de volta com o nosso Região Gente. Agora são 12 horas e 39 minutos. E quem está aqui do meu lado é o neurologista e neurocirurgião, doutor Ubiali. Doutor Ubiali, prazer tê-lo aqui novamente. Uma boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com você e que essas nossas conversas têm sido ótimas, porque permite a gente conversar com muita gente ao mesmo tempo, esclarecer. Com certeza. Muitos esclarecimentos, né, doutor? E hoje o nosso assunto é sobre síndrome de Down. Eu gostaria então que o senhor explicasse um pouquinho sobre a síndrome de Down. Bom, a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, é uma doença genética, é um acidente genético. Na verdade, o termo acidente é em função até de que não é uma coisa previsível. Você pode ter um filho com Down, antigamente se dizia só que mulheres idosas tinham um filho com Down, mas hoje a gente sabe que tem aumentado muito os pacientes com Down, mesmo em crianças e mães mais jovens. E isso se deve a vários fatores, que esse aumento da incidência do Down. É uma criança que desenvolve no seu próprio tempo, mas que não pode ter um desenvolvimento bastante eficiente. Eu conheci recentemente um poeta que tem Down, que é portador da trissomia do 21, e esse poeta não só escreve a poesia, como declama poesias longas, assim, de meia hora, e o faz em inglês e japonês também, coisa que dificilmente uma outra pessoa poderia fazer. Eu vi fazendo, aqui mesmo em Fleca nós temos algumas crianças e jovens com Down, excelentes dançarinos que dançam muito bem. Eu até tinha como companheiros de uma escola de dança um casal que era ótimo, dançava muito bem. São crianças e jovens e adultos com grande perspectiva de inclusão na sociedade como um todo e que precisa ter todo um tratamento desde o princípio. Se descobriu muita coisa do Down, por exemplo, que vários problemas que se atribuíam ao Down não eram Down, era o hipotireoidismo, que é muito comum na criança com Down, eram outras patologias que se associam ao Down e que, se tratadas, a criança com Down tem um desenvolvimento muito bom. Agora, doutor, dá para descobrir se o filho vai nascer quando está na gestação, se o filho vai nascer com a síndrome de Down? Naturalmente, você pode fazer vários exames que você pode fazer intraútero para fazer o diagnóstico, né? Você pode colher o líquido que envolve o embrião e a partir desse líquido você já pode fazer um teste e fazer o diagnóstico. Mesmo a retirada do muco que fica no útero pode permitir que você faça o diagnóstico, porque aí você encontra células do feto e a partir dessas células você faça o diagnóstico da trissomia. Mas não vejo necessidade disso. Isso seria se pessoas com ideias abortivas, de provocar um aborto, aí sim eles fariam isso. Mas no nosso país não é permitido abortar e a gente também não acha que seja uma coisa correta que deva acontecer. Então, eu acredito que existe, por exemplo, ultrassom. Você pode fazer o diagnóstico de Down, não de certeza, mas de presunção de que vai ter Down baseando na medida do fêmur, na medida da cabeça, na implantação das orelhas, intraútero, com esses ultrassons de alta resolução, hoje você já pode fazer isso. Agora, eu acho que isso tem que ser usado de uma forma positiva, né, doutor? Se de repente descobrir que está com síndrome, se preparar para isso, dando uma assistência maior, né? Na verdade, é conversar com quem conhece, porque é muito comum as pessoas terem ideias totalmente errôneas a respeito do Down. Down hoje é uma patologia que eu diria frequente, ela é muito frequente, mas assim de extrema evolução favorável. O paciente com Down, ele fica muito bem, ele se inclui muito bem na sociedade, ele desenvolve Muitos bem. Trabalham, né? Produzem, que é ótimo. Todos deverão trabalhar, porque o trabalho é uma forma de terapia. Então eu acho que é um direito que ele tem, como todo cidadão tem o direito ao trabalho. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos é a falta de perspectiva de trabalho para a população. O jovem hoje se forma ou chega na idade de trabalhar e cadê o emprego para ele, cadê o trabalho para ele? Isso é uma coisa que a gente tem que ver, procurar resolver, porque senão nós teremos aquele chamado mortos-vivos, aquelas pessoas sem sonho, sem vontade de ir para frente. E aí vai buscar droga, bebida, assaltar e outras coisas, depois nós ficamos falando, a violência aumentou. Por que será que a violência aumentou? Porque esses cidadãos hoje não têm perspectiva de vida, né? Mas, doutor, uma outra questão. Tudo bem, síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, mas tem algum fator de risco? Por exemplo, mulheres que engravidarem acima de 40 anos, elas podem ter maior risco de ter
filho com síndrome de Down? Se é um acidente genético e a mulher, como você sabe e todo mundo já sabe, ela nasce com os seus genomas, com seus óvulos que vão ser liberados mensalmente na menstruação e que vão dar a possibilidade de uma gravidez. Quanto mais tempo esse óvulo ficar com a mulher, mais chance ele tem de ter uma alteração genética acidental. Então, é por isso que é um acidente genético, é por isso que você, quando tem mais de 40 anos, você tem maior chance de ter um filho com Down. O que eu disse no início, e vou repetir para você agora, é que essa verdade que até pouco tempo era absoluta, agora já não é mais absoluta, porque mesmo mulheres mais jovens estão tendo os filhos com Down. Isso porque aumentou o número de fatores que podem provocar acidentes genéticos, por exemplo, no micro-ondas, né? O micro-ondas do celular, da televisão, da sua transmissão. Assim, né? Completamente todo mundo sabe que o micro-ondas tem esse potencial. Não, é pequeno. Pode ser pequeno, mas dependendo da intensidade, né? Isso pode provocar. Uma outra coisa é a diminuição da camada de ozônio na atmosfera, que agora parece que está até começando um processo de recuperação, mas enquanto havia aquelas geladeiras com aqueles gases, mesmo o spray, que foi usado há muito tempo, CFC, né? CFC, você estava diminuindo a camada de ozônio e facilitando, e com isso, a passagem de raios que poderiam provocar alterações genéticas. Então, o tempo maior de exposição e a intensidade maior é que está aumentando esse volume, mesmo para mulheres mais jovens. Agora, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor é sobre a inclusão escolar, que eu acho muito importante e fundamental. Os pacientes com síndrome de Down, eles devem ou não ser incluídos nas escolas, doutor? Devem ser incluídos nas escolas. O que a gente tem que tomar cuidado quando fala em inclusão é que hoje a escola... Houve uma democratização da escola. Antigamente as pessoas estudavam só quem tinha poder econômico ou por algum motivo era protegido de alguém e conseguia chegar lá na frente. Mas essa inclusão se deu à custa da perda da qualidade do ensino. Então é por isso que hoje você diz assim, olha, a escola pública antigamente era muito boa, agora só a particular que tem algum conceito. O que aconteceu? Para arrumar vaga para todo mundo, foi aumentando o número de alunos na classe. Então, você incluir um paciente com Down, que precisa de uma atenção um pouco diferenciada, que tem o seu próprio ritmo, numa classe com 40 alunos, com 35 alunos, isso é impossível. Mas é necessário que ele seja incluído numa classe normal. Mas uma classe com 20 alunos, por exemplo. Então, precisa se construir muito mais classes, precisa se contratar mais professores, criar outras escolas, num número suficiente, até para as crianças normais poderem também se sentir bem. Porque você tem hoje a escola com uma dificuldade de comportamento, com agressividade maior, devido a o professor não conhece o pai do aluno, não pode visitar a casa do aluno, o professor tem dificuldade de conhecer até todos os alunos, acaba conhecendo no final do ano porque conviveu um ano com eles, mas aquilo que precisava, aquela intimidade, a visita de cada 6 meses na casa do aluno para saber como é a realidade dele, quais são as dificuldades, qual é o seu mundo, onde ele vive fora da escola, como se os seus pais se comportam na famosa lição para casa. Então, isso tudo precisa de escolas, muitas escolas, muito mais classes, muito mais professores e muito menos alunos. Eu defendo 15 alunos. Eu faço isso na Unifran, eu dou aula lá, eu falo isso para as pessoas da pedagogia, olha, nós vamos ter classe com 15 alunos. 15 alunos, você vai conhecer cada um deles, você vai trabalhar, você vai estar alegre, qualquer problema de comportamento fica mais fácil de trabalhar do que num grupo muito maior. Agora, doutora, nisso onde a PAI exerce um papel fundamental também, né? A PAI... Já acolhe essas pessoas. Isso, hoje a PAI que faz esse trabalho. Numa classe de aula da PAI tem 8 alunos. Naturalmente, uma classe com 8 alunos, imagina você pegar essa qualidade que a PAI tem de ensino e transformar ela para a escola pública. Se pudesse, só como teoria, 8 alunos por sala de aula, dando reforço alimentar, como que a PAI faz, oficina, esporte, arte, sociabilidade. Se conseguisse isso, se a gente pegasse a PAI como exemplo e conseguisse levar o ensino da PAI para as escolas comuns, nossa, ia ser uma beleza. Aí você teria, sim, gênios, assim, porque os meninos teriam um desenvolvimento, acabaria aquele problema de lição para casa e do pai não fazer junto, da mãe não poder ajudar porque não sabe ou porque não tem tempo, e aí nós teríamos uma qualidade do ensino público que nós precisamos ter. Porque a nossa
nossa mudança de patamar de país em desenvolvimento para país desenvolvido passa por uma escolarização melhor, passa por maiores recursos para a educação, mas recursos reais. Porque esse negócio de dizer que tem 20%, 15% ou pouco mais, mas na hora que você vai na prática, esses recursos parecem não existir, porque nunca tem dinheiro para... Fala que está informatizando uma sala de aula, você vai lá, tem um computador para 40 alunos. Isso não é informatizar uma sala de aula? Ah, não, mas tem uma sala de informática, tem 20 computadores, mas tem 600 alunos na escola. Então não adianta. Isso aí é para enganar não sei quem, porque não consegue enganar ninguém mesmo, né? Com certeza. Doutor, eu vou fazer as perguntas que ficaram a serem respondidas sobre as outras vindas que o senhor esteve aqui, sobre os outros temas. É da Cirlei, aqui de Franca. Tenho dores de cabeça constantemente. Será que é causada pelo problema de coluna que tenho? A minha coluna é torcida devido a um tombo que levei quando criança. Estava brincando de cambalhota e ela torceu. Desde então tenho dores desde o dedo do pé até a cabeça. Com certeza, Cirlei, essa dor sua tem a ver com esse problema da coluna, porque a coluna, você tem toda a inervação passando por ela e compressões poderão dar dor, tanto na cabeça quanto no resto do corpo. Você precisa de RPG, que é uma reeducação postural global, um tipo de fisioterapia. Procure esse recurso. É um recurso que às vezes não é disponível em todos os lugares por convênio. Em Franca tem várias pessoas que fazem isso, mas mesmo alguns lugares, como a Unimed, tem esse tipo de recurso e você tem que procurar. Tem uma outra pergunta aqui chegando para o senhor. Você também pode fazê-las ligando no 37030400. É da Gislaine, aqui também de Franca. Por que um adolescente pode entrar em depressão? Seria por problemas na família ou problemas de fora? A depressão, ela tem uma característica familiar sempre. E problemas na família poderão desencadear uma depressão que não sairia se não houvesse o problema. Mas você tem que saber que o deprimido, ele tem uma potencialidade própria para ficar deprimido. E depressão é aquela inatividade permanente, é ficar sem vontade de fazer as coisas, olhar para frente e não ver portas abertas. E hoje tem muito motivo para o adolescente ser deprimido, até por tudo que nós falamos anteriormente. Ele não tem perspectiva de trabalho, ele não tem perspectiva de estudo, ele não tem perspectiva para vencer na vida e conseguir bens materiais, que para nós ainda é uma coisa extremamente importante. A espiritualização, a espiritualidade, as pessoas buscarem em Deus a sua força ainda é uma coisa muito distante. Nós estamos ainda, isso ainda não tem sido uma arma muito bem usada, que a pessoa com esperança religiosa, que frequenta uma igreja, que busca esse recurso espiritual, ele consegue, às vezes, sair de uma depressão. Mas não a pode maioria... provocar, né, doutor? A maioria... Tanto família quanto... Sim, poderia. E a maioria, na verdade, tem essa dificuldade de não ter nada, né? E é uma fase difícil a adolescência. Ok, agora nós temos uma participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, quem fala? É Irondina. Erondina? Isso. Isso, de qual cidade você fala? É de Franca mesmo. Ok, obrigada pela sua participação. Por favor, faça a sua pergunta, doutor Biali. Doutor Ubiali, boa tarde. Boa tarde. Eu já conheço o senhor de longa data, admiro o senhor como pessoa, como médico. O senhor tratou de uma prima minha há muitos anos. E o que eu queria perguntar para o senhor é que meu pai esteve internado durante 16 dias. E depois que ele saiu do hospital, ele ficou assim, muito fraco da cabeça, sabe? Não me conhecia mais. Eu sou meu pai. Uhum. E estranhando a casa. Eu queria saber do senhor se existe um tratamento que a gente possa fazer, se tem algum tratamento. Ok, Erondina, obrigada. Erondina, isso às vezes acontece, porque durante a patologia que acometeu o teu pai, eu não sei qual foi, você não disse, mas infecções, problemas pulmonares, ou mesmo isquemias, causam uma diminuição da oxigenação cerebral. E a pessoa com uma certa idade, ela já tem um cérebro que trabalha no seu limite. Naturalmente, então, isso pode acontecer e ele tem recursos, sim. Primeiro, o próprio tempo vai fazer com que ele readquira aquele conhecimento que você teve.
Mas se você foi feito o diagnóstico de uma falha na oxigenação, existe vasodilatadores como, por exemplo, o Isquemil, que é o nome comercial do Ergoxtina, como o ginkgo biloba, que é o ginkoba e outros nomes, Tebonin, e outros medicamentos que poderão ajudá-los. Além desses, existem medicamentos específicos que a gente usa para Alzheimer e que agora alguns deles também melhoram mesmo esses quadros que decorrem de anóxia cerebral. Então, você deve procurar um neurologista, um médico que seja dessa nossa área, para poder conversar com ele a respeito de qual, para o caso específico do seu pai, seria melhor. Mas tem recurso. Não aceite isso como fato consumado, porque não dá para melhorar. Ok, doutor. Obrigada pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigado, Patrícia. É sempre um prazer. Obrigada, doutor. Vamos então retornar a Ribeirão Preto. É com você, Carlos.